Vamos abrir agora no capítulo 11 de Zacarias, uma mensagem que nós vamos ver Cristo nela também, tá? O Antigo Testamento fala de Cristo e eis aqui uma mensagem. Zacarias, capítulo 11, versículo 4. Senhor nosso Deus e Pai, enquanto os seus filhos estão achando, eu peço que o Senhor venha usar, meu Pai, conforme eu observei essa mensagem de Zacarias, capítulo 11, a partir do verso 4, onde nós temos, ó Pai, também aqui uma passagem nesse trecho que refere-se a Cristo também. Ó Deus e Pai, que essa mensagem venha falar aos nossos corações, usa-me conforme a Tua vontade, para que nós saímos daqui edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Se você pudesse colocar de pé, só para nós lermos, depois você pode se assentar. Zacarias 11, 4 diz assim: assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança, aquelas que as compram, ou melhor dizendo, aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um, nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas à matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra; o que quer ser destruído, seja, e os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Verso 11: foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-me. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Amém. Podemos assentar. Então, meus irmãos, no verso 4, quando o Senhor disse: apacenta as ovelhas destinadas para a matança, ele disse isso ao profeta Zacarias. Ou seja, o próprio profeta teria que apacentar as ovelhas destinadas para a matança. Olha que missão que Deus deu ao profeta. E aí no verso 5 está: aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Ou seja, estava havendo o quê? Uma maldade sendo feita com as ovelhas. Os que compravam, matavam, e os que vendiam diziam: louvado seja Deus, seja o Senhor, porque me tornei rico. Olha que coisa que estava acontecendo no meio do povo do Senhor. Isso é antigo. O povo estava sendo mercadejado, o povo estava sendo explorado, destinado à matança. Quem comprava, comprava para matar, e quem vendia, vendia, e ainda agradecia a Deus, dizendo que o Senhor, olha só,
louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Quem eram esses pastores? Provavelmente os líderes ali, não é? Quando a Bíblia refere-se a pastores, refere-se às lideranças, não é? Aqueles que dirigiam o povo. E aí no verso 6 está: certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Então, quer dizer, chegou ali a um ponto a maldade de alguns homens perversos, né? De pessoas perversas, que Deus iria entregar essas pessoas para serem castigadas, como está aí no versículo de número 6. E no verso 7 está: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. Olha só o que Deus está falando com Zacarias: as pobres ovelhas do rebanho tomei para mim 2 varas. Aí Zacarias, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Essa graça simbolizava o quê? A proteção, exatamente, né, de Deus, ali, a segurança de Deus, para que o povo não fosse destruído por outras nações. Então o profeta tomou uma vara chamada graça e fez o quê? Como está no verso 7: e apacentou as ovelhas. Uma chamava graça e a outra união. Essa união simbolizava a união entre Judá e Israel. Exatamente. Então o profeta foi fazer o que Deus mandou, mas era uma situação difícil, era uma situação complicada. Tanto é que no verso 8 está assim: dei cabo dos 3 pastores no mês. Olha só a situação: 3 pastores. Quem eram esses 3 pastores? A Bíblia não fala. 3 líderes, não é? Se a Bíblia não fala, nós devemos nos calar. Então, continuidade do verso 8: perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Quer dizer, ele tentou ali, mas ele perdeu a paciência, e as ovelhas se cansaram dele. Aquelas pessoas que já estavam ali perdidas em seus pecados, pessoas que não tinham, melhor dizendo, como apacentá-las, não tinha como conduzi-las, não é? Aí ele perdeu a paciência e elas se cansaram dele, do profeta. Verso 9: então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Que situação, né? Você vai ver lá em Deuteronômio 28, 57. O irmão Gelson vai abrir e vai ler, por favor, Deuteronômio 28, verso 57. Algo que estava na lei de Deus, né? Caso o povo desobedecesse, um dos castigos, né? Deuteronômio 28, verso 57. Onde está escrito assim: mesquinha da placenta que lhe saiu dentre dos pés e dos filhos que tiver, porque ou comerá as escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Amém. Então quer dizer, se eles desobedecessem a Deus, qual seria um dos castigos? O inimigo iria encurralá-los, apertados, cercados, né? Eles ficariam sem ter o que comer, e as mães comeriam seus próprios filhos. As mães comeriam seus próprios filhos com placenta e tudo. Olha só. E as escondidas. Então, vamos aqui, pastor, o que tem a ver esse verso 9 com o verso 57 aí lido pelo irmão Gelson? Porque diz aqui, o profeta: não vos apacentarei. O que
que quer morrer morra, o que quer ser destruído seja, e os que restarem coma cada um a carne do seu próximo. Então, isso era algo que estava estipulado na lei, certo? Deus não queria que isso acontecesse, mas Deus falou: se vocês obedecerem, uma das coisas seria o quê? O inimigo apertaria eles, cercaria eles, e pela fome as mães comeriam seus próprios filhos. Você vai encontrar isso também lá em Lamentações. Então a gente tem que vigiar muito com Deus, porque o mesmo Deus que dá a bênção é o que castiga às vezes por causa da desobediência, não é? Agora, então o profeta entregou o povo, essa parte do povo que ele viu como não teria jeito mais. E aí no verso 10 está assim, ó: tomei a vara, Zacarias 11, chamada graça, e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Então, a vara graça, que simbolizava ali o quê? A proteção, a segurança de Deus, foi quebrada. O profeta quebrou a vara, porque o povo ali foi por um caminho perverso, por um caminho controlado. Então, essa proteção de Deus no meio do povo, o profeta quebrando a vara ali simbolizava que a proteção de Deus para o povo estava sendo tirada, anulada. Então, Deus, ele quer apacentar, ele quer proteger, mas pode chegar um momento que Deus também retira a proteção, por causa do quê? Do pecado, que às vezes vai se proliferando, vai crescendo, e Deus, não vendo como mexer, ele às vezes tem que tirar a bênção, irmão Jesse, que ele entregou. Não que Deus quer fazer isso. Qual foi a primeira proposta? A vara chamada graça para proteger. Mas aí o povo insistiu no pecado, foi tirada, foi quebrada, né? Essa vara, e retirada a proteção, a segurança ali. E aí no verso 11, olha só, Zacarias capítulo 11 também: foi, pois, anulada naquele dia, essa o quê? Foi anulada naquele dia. E os povos do rebanho que fizeram caso de mim, exatamente, que isto era a palavra do Senhor. Então, quer dizer, as pobres do rebanho, elas reconheceram que aquilo era o quê? Aquilo era a palavra do Senhor. Que isto era a palavra do Senhor. Então, quer dizer, há sempre aquele povo, aquela pequena parte, às vezes a minoria, sempre às vezes, né, que reconhece o quê? Que algo é a palavra do Senhor. Não é que o Senhor queria que aquilo acontecesse, mas o povo forçou a barra, por exemplo. E aí Deus fez o que não queria ter feito, não é? Às vezes o povo vai lidando com Deus de uma forma tão indiferente que Deus às vezes tem que retirar algo que Ele deu para abençoar, não é? Então, isso é bíblico. Ah não, pastor, mas alguém de repente pode pensar, não estou dizendo aqui, mas em outro lugar alguém que ouviu a mensagem ou lê isso, ah não, mas isso é coisa do passado. O Senhor não diz que Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro? Eu sou mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele tem que vigiar com isso. Então, as pobres, elas entenderam isso. Aí vem o verso agora de número 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, aqui é o profeta, tá? Zacarias, dai-me o meu salário. Quer dizer, vocês me paguem o meu salário. E se não, deixem. Ou vocês me paguem, ou não paguem. Aí olha só, pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. 30 moedas de prata. Judas Iscariotes traiu a Jesus por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Quando fala lá no Evangelho segundo São Mateus que era a profecia de Jeremias, aí alguém diz assim, pastor, mas está aqui em Zacarias. Não está essa passagem em Jeremias. Pode ser que ele pegou algumas palavras do capítulo 19 de Jeremias e misturou com as palavras de Zacarias, ou que Zacarias tenha tirado isso do livro de Jeremias, porque lá
diz que quando Judas Iscariotes ele foi atrás daquelas autoridades para trair Jesus, qual foi o preço da traição? 30 moedas de prata. Desde então, ele ter combinado com as autoridades, ele procurava uma oportunidade para entregar a Jesus. Já estava combinado o preço. Só que depois que ele viu que ele traiu sangue inocente, o que ele fez? Judas Iscariotes, a Bíblia fala que ele teve remorso. E aí ele pega aquelas moedas de prata e as atira para o templo. E aqui diz no verso, acompanhe comigo, 13: então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata, aqui é o profeta, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então Judas, ele atirou por remorso aquelas moedas de prata na casa do Senhor, mas ele não as atirou ao oleiro. Aqui Zacarias atirou, arrojou, melhor dizendo, essas moedas ao oleiro. O que o oleiro estava fazendo na casa do Senhor? A Bíblia não entra nesse detalhe, não é? Havia vaso na casa do Senhor. Talvez o oleiro estava ali para isso. E lá ele atirou para quem? Para as autoridades. Aqui ele atirou o profeta Zacarias para o oleiro. Mas é uma profecia que se cumpre lá em Jesus, certo? Lá nos Evangelhos, com respeito à traição com a qual Judas traiu a Jesus. Aqui quem arrojou foi quem? O profeta, lá foi Judas Iscariotes. Aqui ele arrojou para o oleiro, lá ele arrojou para as autoridades. Mas é uma profecia, você vê que tem a ver, entendeu? Você vai ver isso no Evangelho segundo, abra comigo aí, São Mateus, capítulo 27. Depois nós voltamos para Zacarias. Capítulo 27 do Evangelho segundo São Mateus. Isso está a partir do verso 3, né? Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Quer dizer, problema seu, né? Então, Judas, verso 5 de Mateus 27, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério dos forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Verso 9: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Verso 10 e 11: e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, quando ele fala que Jeremias, né, pode ser que ele retirou realmente essas palavras do livro de Jeremias, que não se acha mais essa mensagem de Jeremias, ou ele foi lá no capítulo, provavelmente 19 de Jeremias, e misturou com as palavras de Zacarias. Ou Zacarias tomou essa mensagem do livro de Jeremias. Mas certo é que é a palavra de Deus. Nós não precisamos de ter dúvida com relação a isso. Então, essa mensagem se cumpriu. Mas eu quero trabalhar aqui agora em cima de quê? Da traição. Da traição. Então você vê que quando o profeta Zacarias, ele pediu o seu salário, o seu preço,
O povo foi e o avaliou por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. E está lá, um magnífico preço. Mas isso foi irônico, né? Porque foi o preço de um escravo. E ele quis ali trabalhar com o povo, mas não teve jeito. E essa parte da profecia de Zacarias cumpriu-se lá em Jesus. Então o que acontece? Judas Iscariotes, ele tinha uma visão de que forma da obra de Deus e de Jesus? Exato, terreno. Uma visão mercantil. Então nós não podemos servir a Deus por visão financeira apenas, porque senão a pessoa a mais dia ou menos dia ela vai trair o Senhor também, porque essa não é a finalidade. Só que Judas Iscariotes, meus irmãos, ele, depois que viu o que tinha feito, traiu sangue inocente, ele teve remorso. Olha que situação a de Judas Iscariotes. É por isso que nós temos que ser o quê? Fiéis, leais. Não é atributo de um cristão verdadeiro, não é atributo de um cristão verdadeiro a deslealdade, não é? A traição. São atributos de alguém que não serve a Deus. Judas andou com Jesus ali, mas sempre procurando a oportunidade de se beneficiar. Mas o que aconteceu? Caiu no próprio. Não é? Então quem anda com o Senhor na visão de se beneficiar apenas, acaba sendo frustrado. Acaba sendo frustrado. Ele achou que Jesus iria dar a eles o quê? Um reino terreno. Uma glória ali. E quando ele viu que o negócio estava tomando outro rumo, ele, opa, o meu plano vai naufragar, deixa eu fazer uma coisa. Procurou as autoridades, porque a pessoa procura, sempre tem jeito para aconselhar a fazer o que é errado. As pessoas com visão humana, certo? É bíblico isso. Então nós não podemos trair sangue inocente também. Em que sentido? Fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Eu vou trair uma pessoa, um irmão, alguém da igreja, assim como Judas traiu a Jesus? Que benefício que eu vou ter? Não vou ter benefício nenhum, vou ter malefício, vou ter o castigo de Deus, vou ter o peso da mão de Deus. Então nós temos que fazer diferente do que fez o povo lá de Zacarias, pesando ali um valor para ele de um escravo. Por isso que ele pegou aquele preço e arrojou a casa do Senhor ao oleiro, certo? Então toda a construção do trecho bíblico mostra o quê? Uma desconsideração do povo de Israel para com o profeta Zacarias e também de Judas Iscariotes para com Jesus. Qual que era o propósito de Deus para com o povo de Israel na época do profeta Zacarias? Apacentar o povo, abençoar o povo, proteger o povo dos reis pagãos, das nações inimigas que queriam destruir Israel. Mas o povo não quis. Então Deus, ele entregou o povo ao próprio mal, porque Deus quer livrar. Irmã Terezinha, quando Deus chama, Deus está nos guiando, nos mostrando um caminho, é para fazer o quê? É para nos livrar, é para nos proteger. Ele quis, com a vara chamada graça, que significa também proteção, proteger o povo ali por intermédio do profeta Zacarias, mas o povo tomou outro rumo. Aí é aquela história, foi entregue ao seu próprio mal. Quem quiser morrer, morra. E eles seriam entregues também o quê? Para comer a própria carne. Olha só que tragédia. Quando você lê lá Deuteronômio 28, você vai vendo cada coisa que Deus disse que aconteceria com o povo caso o povo desobedecesse, que você fica arrepiado. Você fica, meu Deus, dá uma impressão até de um Deus tirano, né? De um Deus carrasco.
Ele ia permitir acontecer tanta maldade com o povo de Israel, mas caso o povo desobedecesse. Então, Deus ele tem um plano para nós. Qual o plano? De bênção. Mas no plano de bênção, nós não podemos trair, nós não podemos ser desleais. Ah, pastor, mas o fulano lá foi desleal, né? Às vezes alguém que fez alguma coisa errada, a gente tem que orar por aquela pessoa, a gente tem que tentar trabalhar com aquela pessoa, mas não fazer igual aquela pessoa, porque dos 12, um traiu Jesus. O que traiu Jesus, Jesus disse, melhor para ele teria sido não vir ao mundo, nem ter nascido, seria melhor para ele. Jesus o chamou de filho da perdição, de um diabo, porque ele traiu ali o Filho de Deus. Ele entregou Jesus para se cumprir a profecia, mas eu não quero cumprir a profecia entrando no cumprimento mal, não. Eu quero cumprir a profecia entrando no cumprimento bom. Amém? Amando você, amando os irmãos. Na hora que eu tiver a oportunidade de entregar um irmão, eu não vou entregar aquele irmão. Eu vou chamar aquele irmão e falar, um dia tem alguém querendo fazer o mal para você, vamos orar, vamos tentar fazer com que esse mal não aconteça. Agora, se a pessoa quiser enveredar por aquele mal, que ela vá, mas eu vou servir a Deus e não vou trair o Senhor, não. É isso que nós temos que ter na memória. Quem quiser trair, que traia para lá, você tenta impedir. Judas, ele teve a oportunidade, pastor, mas ele tinha que trair. E será que Jesus sabia que ele ia trair? É lógico que sabia. Pastor, mas por que Jesus não tirou Judas logo de vez? Né, irmão Jesus? Para livrar do mal. Até Pedro, meus irmãos, quando falou com Jesus que Jesus não iria sofrer com o sofrimento de cruz, Jesus repreendeu ele. Até Pedro, que por um momento ali o diabo falou na boca dele, Jesus o repreendeu. Não é? É muito linda aquela mensagem quando Jesus disse assim a Pedro, e está assim, arreda-te de mim, Satanás, porque me serve de pedra, de tropeço, de escândalo. Tu pensas nas coisas dos homens e não nas de Deus. Quem pensa nas coisas de Deus não trai. Quem pensa nas coisas dos homens trai. Quem tem pensamento humano na obra de Deus trai. Quem tem pensamento cristão não trai. Essa é a questão. E quando alguém tem um pensamento como o diabo usou Pedro para falar com Jesus, a gente tem que fazer o quê? Repreender, igual Jesus repreendeu a Pedro. Satanás falando da boca de Pedro. Às vezes você tem que passar por alguma coisa e não é ali porque você quer, não é essa questão, é um propósito de Deus. Aí vem aquele irmãozinho, né? Mente voadora, né? Mente que fica sempre flutuando num lugar perigoso. Não, irmão, isso não vai acontecer com você, não. Está repreendido. Às vezes não tem isso também? É. Por quê? Qual que é a primeira impressão nossa? Agradar. Exatamente. Não, irmão, não vai acontecer, não. Mas em nome de Jesus, irmãos, nós temos que ter uma coisa na memória. Jesus disse que nós sofreríamos também por Ele. E o que nós temos de sofrer aqui na terra, nós devemos sofrer por amor a Deus. E se vir alguém para tentar nos tirar da caminhada do rumo da cruz, os Judas Iscariotes da vida, as pessoas, né, de hoje, como eram pessoas, né, do povo de Israel, quando virem essas pessoas, nós devemos repreendê-las em nome de Jesus Cristo, porque o que Deus tem para nós, irmão Gessino, é maior. Alguém vai tentar tirar o senhor daqui, vai tentar tirar o irmão Gelson, vai tentar tirar a irmã Terezinha, vai tentar tirar a minha pessoa também do curso da cruz, mas nós temos que estar dispostos a uma coisa: eu não vou trair o Senhor, porque o que Deus tem para mim é melhor. Deus me plantou aqui e Ele aqui vai me fazer frutificar, vai me abençoar e as pessoas glorificarão a Deus por meio da minha vida. Eu quero viver a minha vida aqui, eu quero seguir a minha vida aqui, eu quero terminar a minha carreira aqui e quero morar no céu, porque o plano de Deus é Jesus. Ele está à destra de Deus hoje, porque aqui na terra Ele não saiu, irmã Terezinha, do curso da vontade do Pai. Onde que Jesus está hoje? À destra de Deus Todo-Poderoso.
Quem toca nele hoje? Ninguém nem vai lá, nem demônio vai. O que ele está fazendo lá então, pastor? Esperando a ordem do Pai para vir buscar a igreja. Aleluia. Não é? Se ele está esperando a ordem do Pai para vir buscar a igreja, nós temos que fazer o quê? Está esperando como uma noiva, o noivo, que é o cordeiro. Amém? Então, coloque isso na sua mente. Não faça nada que Deus não tenha mandado você fazer. Porque Judas Iscariotes, depois que ele lançou as moedas lá, aquelas autoridades falaram o que com ele? Isso é bom, você não tem nada. Você se vira para lá. Olha só, irmão Gelson está pegando. Então as pessoas, irmão Gelson, elas induzem, enviadas de Satanás, as pessoas fazendo mal. Depois elas mesmas dizem assim, ó, problema seu, você quis fazer isso? Você tem que vigiar muito isso, para não acontecer com a gente o que aconteceu com o Judas. Adiantou de ter remorso? Aí depois ele saiu para quê? Para se enforcar. Isso, irmão. Continue assim, pegando a palavra. Ele saiu para se enforcar e ele se suicidou. Foi o preço de ter traído Jesus, irmão Jesus. Que nós passamos diferente. Mas para encerrar rapidinho, vamos para Zacarias agora, só para lermos o último versículo. Então nós entendemos aqui, né? Vamos ler só o 14 agora de Zacarias 11. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então, Deus queria ter unido Judá e Israel na época de Zacarias. Por que ele não fez isso? Não deu. Rebeldia, desobediência. Então, essa união aqui vai ser feita no futuro. Não é? Deus vai unir esses povos no futuro. Na verdade, há quem diga que Deus já até está unido, já está começando, mas o que era para ter acontecido lá pelo pecado do povo não aconteceu, foi adiado para o futuro. Duas varas foram quebradas, a da proteção do povo e a da união do povo. Então o pecado tem poder para quê? O pecado tem poder para quê? Para destruir a proteção de Deus na vida da pessoa e também a união que Deus quer fazer. Uma união abençoada, que nós vigiemos com relação a isso, porque Deus só quebra uma vara se a gente quebrar a nossa aliança com Ele, o nosso pacto. Então, na verdade, quem quebra primeiro é a gente, não é Ele. Ele depois é forçado a retirar, né, o acordo que Ele fez com a gente, a aliança, porque a aliança foi quebrada por alguém. Então, que não quebremos a aliança. E Ele falou igual para, assim, se eu peguei da minha esposa lá, ela falou assim, que essa vara, essa segunda vara foi quebrada, então se dividiram ali, mas só que para que no futuro eles se unem. Exatamente. Que aí teria apenas um só povo e um só Deus. Isso. E eles teriam Deus para todos eles. E eles seriam apenas um povo. E o mesmo povo estaria com ele. Olha essa bênção, né? Não é? Olha só, exatamente, está pegando certinho, porque houve que a separação, a divisão do reino, não é? A época de Roboão, filho de Salomão. Então Israel foi dividido, o povo dividido entre dois povos, reino do sul e reino do norte. Então de lá para cá houve essa divisão, certo? E Deus em alguns momentos quis uni-los, como aqui, mas não deu. Por causa do pecado, da desobediência. Então ficou para o futuro, algo que Deus faria no futuro, né? Mas o importante é que hoje em Cristo nós todos somos um povo só, porque por meio da cruz do Calvário Ele uniu todos os povos nele mesmo, o poder da cruz, o poder da morte de Jesus e ressurreição dele, amém? E é isso que nós vamos celebrar hoje aqui, neste momento. Pedir ao irmão Gelson que vire a câmera aqui, fazendo um favor, tá, irmão? E depois que o irmão posicionar a câmera aqui no meio, o irmão vai estar vindo aqui para poder orar com a gente. Irmão Gelson, minha esposa, nós vamos estar orando aqui. E a igreja também pode estar em espírito de oração, né? Pedir ao irmão Gelson também, minha esposa, que estenda as mãos para o vinho e o pão.
Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós consagramos o pão e o vinho ao Senhor, para que passem a ser esses elementos, ó Pai, elementos espirituais, para que ceiemos para a nossa salvação, meu Pai, porque a Santa Ceia é um mandamento para a salvação, e nós devemos ceiar, ó Pai, para que sejamos purificados pelo sangue de Cristo, simbolizado pelo vinho, de todos os nossos pecados, assim como Ele veio para tirar o pecado do mundo. Assim nós consagramos esses elementos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, aqui todos já são batizados, né? Uma trezinha também, né? Amém. Então, todo mundo já sabe, pode, né, pegar o seu pão, o seu vinho. Vamos pedir perdão a Deus, né, dos nossos pecados, porque para isso nós também fazemos parte da igreja, para sermos purificados pelo sangue de Cristo de todo pecado. Amém? Quem pegou o seu pão pode começar a fazer sua oração neste momento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, neste momento nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, pedindo-te perdão dos nossos pecados, ó Pai, de tudo que nós fizemos durante o mês que não agrada ao Senhor, ó Pai, aquilo que não vem da tua parte, porque nós falhamos, porque nós, ó Pai, às vezes cometemos erros. É por isso que nós estamos aqui. Mas, graças ao Senhor, e enviou teu Filho amado para morrer por nós, ó Pai, pelos nossos pecados, e instituir a Santa Ceia, para que nós pudéssemos, ó Pai, a partir de então, ceiarmos, ó Pai, para a purificação dos nossos pecados, e assim, na esperança da salvação, ó Pai, pela Santa Ceia do Senhor também. Ó Deus e Pai, de tudo aquilo que eu fiz, atos, pensamentos e obras contrárias à tua vontade, meu Pai, que o Senhor perdoe-me de todos os meus pecados. A mim, como a todos que estão aqui também, Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, ó Deus, para que o inimigo não tenha do que nos acusar, ó Pai, para que o inimigo não tenha, meu Pai, daquilo que está nos acusando realmente, porque ele é o acusador, meu Pai, ele é aquele que fica sempre buscando uma brecha para nos acusar de algo, mas do mesmo jeito que ele é o acusador, Cristo Jesus é o nosso justificador pelo seu sangue. Aleluia, Deus e Pai. Assim é que nós oramos para que, meu Pai, sejamos perdoados, purificados de todos os nossos pecados nesta noite, porque não há pecado, meu Pai, que a pessoa não possa ser perdoada dele, a menos que ela não queira se arrepender. Mas nós estamos aqui pedindo de perdão de todos os nossos pecados, ó Pai, do que falamos, do que pensamos, que não está de acordo com a tua vontade, para que, meu Pai, ceiemos para a nossa salvação e não para a nossa condenação. É assim que nós pedimos de perdão, meu Pai, de todos os pecados, pela fé, para que não sejamos, ó Pai, condenados com o mundo, como disse o apóstolo Paulo, porque a Santa Ceia, meu Pai, é também o julgamento da igreja. Nós somos julgados pelo Senhor, como disse Paulo, meu Pai, dissertando a Santa Ceia, sobre a Santa Ceia, igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto não fosse condenada com o mundo, e assim também nós, ó Pai, somos julgados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem orou com fé neste momento, eleve um pouquinho o seu pão ao alto e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para padecer no seu corpo na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Quem orou com fé, como do pão que simboliza o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. De igual forma, se você já comeu o pão, não precisa de erguer muito não. O cálice diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, por meio desse cálice,
Eu renovo a minha aliança com o Senhor e cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Quem orou com fé, deva do cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento, você agradeça a Deus por alguns segundos, minutos. Louve a Deus da forma de como você quiser. Você que entende essa celebração, que é a celebração do corpo e do sangue de Cristo. Como ele disse, fazer isso em memória de mim. Então nós estamos fazendo isso em memória dele até que ele venha, porque quem ceia está aguardando também a volta de Cristo. Santa Ceia significa não ser condenado com o mundo, estar esperando a volta de Cristo para o arrebatamento. Isso tudo é Santa Ceia. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus e meu Senhor, por tudo que o Senhor nos fez e tem feito-nos, ó Pai, por esta Santa Ceia abençoada, por cada irmão, meu Pai, que compareceu, os que não compareceram, meu Pai, que o Senhor também esteja os abençoando onde eles estão, cada um conforme a necessidade. Tem aquele, de repente, meu Pai, que precisa mais de um despertamento, está meio longe. Tem aquele, meu Pai, que precisa de algo do Senhor também, de uma bênção do Senhor, seja o que for, meu Pai, a condição de cada um, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, guardando a cada um. E nós te agradecemos, ó Pai, por fazermos parte da igreja do Senhor Jesus, pela qual ele morreu e há de vir buscá-la, por este corpo, meu Pai, que é o corpo de Jesus Cristo, do qual cada um de nós, ó Pai, é um membro. Nós somos membros do corpo de Cristo, o qual é a cabeça, e nós hoje, ó Pai, estamos aqui fortalecendo a nossa comunhão, fortalecendo, meu Pai, a nossa união, porque o corpo de Cristo significa união. Também a mensagem de hoje falou sobre união. O Espírito Santo nos une no Senhor, ó Pai, para que sejamos um no Senhor e com o Senhor para todo sempre. Ó Deus e Pai, é assim que nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, pela purificação dos pecados, pelo sangue de Cristo, de todo o nosso coração, é que nós encerramos, ó Pai, este culto em estado de ação de graças por tudo que Cristo Jesus fez por nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos em convência dele. Pai, a todos abençoe com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave doce consolação do Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, um final de domingo consolado, animado, encorajado, para que nós, ó Pai, terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, que é a nossa semana prática, que começa na segunda-feira, encorajados, animados, consolados pelo Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não vai embora sem dar aquela paz do Senhor, meu irmão, do seu lado, para terminar o seu grupo em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.